protomártires do Brasil, 30 mártires que deram suas vidas. O catálogo dos mártires da Igreja inclui, além dos que sofreram perseguições do mundo pagão, também outros que deram a vida para se manterem fiéis ao catolicismo e ao Romano Pontífice, vítimas de cristãos contra outros cristãos, divididos por interpretações doutrinárias. Este é o contexto das guerras religiosas que ensanguentaram a Europa e os países por ela colonizados entre os séculos XVI e XVII. A história do martírio do padre André de Soveral e do padre Ambrósio Francisco Ferro, do leigo Mateus Moreira e dos seus 27 companheiros, beatificados pelo Santo Padre João Paulo II, a 5 de março de 2000, deve ser vista também neste horizonte. A evangelização no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste do Brasil, teve início em 1597, com a catequese dos índios e com a formação das primeiras comunidades cristãs por missionários jesuítas e padres diocesanos, vindos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, aconteceram desembarques de franceses e holandeses naquelas terras, com intenção de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 1630, os holandeses conseguiram seu intento, estabelecendo-se na região nordeste do Brasil. Eles, de confissão calvinista e acompanhados de seus pastores, determinaram um forte conflito na até então pacífica área, devido à restrição da liberdade de culto aos católicos, que eram perseguidos a partir daquele momento. Neste contexto ocorreu o martírio dos beatos considerados na presente causa. A primeira ocorreu em 16 de julho de 1645 em Cunhaú, na capela de Nossa Senhora da Purificação ou das Velas, oficiada pelo padre André de Soveral. A segunda ocorreu no dia 3 de outubro do mesmo ano em Uruaçu, na paróquia Nossa Senhora da Apresentação, sob a direção do padre Ambrósio Francisco Ferro. O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572 em São Vicente, na Ilha de Santos. Aos 21 anos, ingressou na Companhia de Jesus e, ao término dos estudos, foi enviado para Olinda, em Pernambuco, centro missionário de catequese dos índios de toda a vasta região. A partir de 1607, depois de deixar os jesuítas, o encontramos como membro do clero diocesano e pároco de Cunhaú. Na época do martírio, tinha 73 anos. No domingo 16 de julho de 1645, enquanto celebrava a missa na capela local, Jacó Rabi apareceu anunciando importantes comunicações das autoridades governamentais. Logo após a consagração, um grupo de soldados holandeses com índios das tribos Tapuias e Potiguara, Reboque, todos armados, invadiu o local sagrado, trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. Padre André de Soveral, forçado a interromper a celebração, conseguiu cantar as orações dos moribundos com os fiéis. Todos foram massacrados à espada, exceto 5 fiéis portugueses que foram feitos reféns. Os assassinos saquearam os cadáveres de roupas e objetos. Depois fizeram estragos. Os católicos mortos em Cunhaú eram ao todo mais de 60, mas só se sabe o nome do pároco e do leigo Domingo Carvalho. O segundo momento do martírio ocorreu cerca de 3 meses depois, em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu. Tomados pelo terror do que aconteceu em Cunhaú, os católicos de Natal tentaram encontrar segurança em abrigos improvisados, mas em vão. Presos, juntamente com seu pároco, padre Ambrósio Francisco Ferro, foram transferidos para perto de Uruaçu, onde soldados holandeses e cerca de 200 índios os esperavam sob o comando do cacique Antônio Paraopaba, que, convertido ao protestantismo calvinista, havia uma verdadeira aversão aos católicos. Os fiéis e seu pároco foram horrivelmente torturados e deixados para morrer em mutilações desumanas,
que até mesmo o cronista da época teve horror de descrever em detalhes. Dos numerosos fiéis assassinados por sua fé em 16 de julho e 3 de outubro de 1645, e para os quais uma sólida reputação de martírio se manifestou imediatamente, apenas 30 puderam ser identificados com certeza. O relato mais antigo dos dolorosos acontecimentos foi escrito 20 dias depois do massacre de Uruaçu, no breve, verdadeiro e autêntico relato das últimas tiranias e crueldades que os holandeses usaram contra os habitantes do Rio Grande do Norte, de Lopo Curado Garro. Através de uma tradição ininterrupta, a memória do martírio chegou aos nossos dias. No entanto, foi apenas no início do século XX que a compreensão da motivação religiosa em torno dos mártires do Rio Grande do Norte se intensificou e começaram a ser feitas considerações concretas sobre a possibilidade de iniciar o processo de beatificação. Surgiram, portanto, publicações novas e credenciadas de caráter histórico, organizaram-se peregrinações aos lugares do martírio, celebraram-se congressos para comemorar os 300 anos do martírio. O processo propriamente dito foi iniciado em 1989, pelo terceiro arcebispo de Natal, Monsenhor Alaí Vilar Fernandes de Melo. O nihil obstate para a causa foi concedido pela Santa Sé em 16 de junho de 1989. Enquanto isso, em 13 de outubro de 1991, o Santo Padre João Paulo II, durante a homilia da missa de encerramento do 12º Congresso Eucarístico Nacional em Natal, com sua referência ao testemunho do martírio do leigo Mateus Moreira, deu mais impulso à causa. A Inquisição diocesana ocorreu no mês de maio de 1994 na Cúria Metropolitana de Natal. Em 25 de novembro do mesmo ano, a Congregação para as Causas dos Santos reconheceu sua validade jurídica, com um decreto. A posição supermartirela foi submetida com resultado favorável ao julgamento dos consultores históricos em 28 de outubro de 1997. Posteriormente, em 23 de junho de 1998, os consultores teológicos expressaram sua opinião positiva sobre o alegado martírio. Os cardeais e os bispos, na sessão ordinária de 10 de novembro de 1998, reconheceram que os servos de Deus foram mortos em odium fide. Em 21 de dezembro de 1998, São João Paulo II promulgou o decreto sobre o martírio dos 30 servos de Deus. Por ele, beatificados na Praça de São Pedro durante o grande jubileu do ano 2000, domingo 5 de março. Recentemente, seguindo o interesse popular e as novas iniciativas autorizadas de toda a Conferência Episcopal Brasileira para a esperada canonização dos beatos mártires do Rio Grande do Norte, a Postulação Geral da Ordem dos Frades Menores recebeu dos atores a tarefa, com autorização prévia da Congregação para as Causas dos Santos, elaborar uma posição especial para reunir as provas que fundamentam um pedido de canonização formal, com dispensa do estudo de um milagre específico. As fontes recolhidas após a beatificação atestam ao crescente aumento da devoção aos beatos mártires mesmo fora dos limites da Arquidiocese de Natal, a extensão do culto, a contínua fama signorum, a indiscutível atualidade pastoral do testemunho dos 30 mártires, dos quais 28 são leigos, alguns dos quais formam famílias. A esperada canonização dos protomártires do Brasil visa colocar, no candelário da santidade, o supremo testemunho de martírio de toda uma comunidade evangelizada, para que seja modelo, guia e consolo para as novas gerações de cristãos, chamados a enfrentar a secularização generalizada e as novas heresias do mundo contemporâneo. Os eminentes cardeais e bispos da Congregação para as Causas dos Santos, reunidos em sessão ordinária no dia 14 de março de 2017, tendo examinado a posição super canonizatione, fizeram votos para que o Santo Padre procedesse, se assim o considerasse oportuno, à desejada canonização. Esta opinião foi aceita por Sua Santidade o Papa Francisco. Protomártires do Brasil, rogai por nós.